Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para a apresentação do estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do programa Luz na Penumbra. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós estudamos o livro Obras Póstumas. E nos outros dias e horários, temos estudos das outras obras de Allan Kardec, das outras obras da codificação espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, Revista Espírita, enfim, são obras que são a base de sustentação da nossa doutrina espírita. E nós precisamos estudá-la, porque quando nós estudamos a doutrina espírita e compreendemos, e aí fica mais fácil de aplicá-la em nossas vidas. E esse é o objetivo maior da doutrina espírita, que é exatamente fazer com que nós nos modifiquemos naquilo que nós não estamos corretamente agindo, né? Não estamos aplicando corretamente no nosso dia a dia. Então vamos ao estudo de hoje, continuando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec agora vai falar do tema A Tiara Espiritual. Essa comunicação, esse diálogo, digamos assim, entre Kardec e o plano espiritual aconteceu no dia 6 de maio de 1857, ou seja, poucos dias depois de ter lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos. E essa comunicação foi no dia 6 de maio, como disse, na casa da senhora de Cardone. Então vamos ao texto, lembrando o título A Tiara Espiritual. Kardec então diz: eu tive a ocasião de conhecer a senhora de Cardone nas sessões do senhor Roustan. Aqui vamos fazer um pequeno parênteses para não confundirmos o senhor Roustan com Rustem, que aí é outra história que nós nem vamos abordar aqui, porque não faz parte do estudo do livro Obras Póstumas. Então, Kardec diz que tiveram a ocasião de conhecer a senhora de Cardone nas sessões do senhor Roustan. Alguém me disse, continua Kardec, creio que foi o senhor Carlotti, que ela possuía notável talento para ler nas mãos. Nunca acreditei que as linhas da mão tenham uma significação qualquer, mas sempre acreditei que para certas pessoas dotadas de uma espécie de segunda vista, podia isso constituir meio de estabelecerem uma relação que lhes permitisse, como aos sonâmbulos, dizer algumas vezes coisas verdadeiras. Os sinais da mão nada mais são, nesse caso, do que um pretexto, um meio de fixar a atenção, de desenvolver a lucidez, como o são as cartas, a borra de café, os espelhos ditos mágicos, para os indivíduos que dispõem dessa faculdade. A experiência me confirmou de novo a justeza dessa opinião. Seja como for, aquela senhora, tendo-me convidado a ir visitá-la, acedi ao seu convite e eis aqui um resumo do que ela me disse. Nascestes com grande abundância de recursos e de meios intelectuais, extraordinária força de raciocínio. Formou-se o vosso gosto, governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo raciocínio, subordinais o instinto, a paixão, a intuição ao método, à teoria. Tivestes sempre pendor para as ciências morais.
amor da verdade absoluta, amor da arte definida. Tem número, medida e cadência o vosso estilo, mas por vezes trocaríeis um pouco da sua precisão por uma certa poesia. Como filósofo idealista, estiveste sujeito à opinião de outrem. Como filósofo crente, experimentais agora a necessidade de formar seita. Benevolência judiciosa, necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer, de consolar, necessidade de independência. Bom, meus irmãos, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui para citar, né, que essa irmã, essa médium, ela conseguiu enxergar em Kardec as suas características básicas. E essa parte aqui, esse último parágrafo, é muito interessante e é característico mesmo do nosso Hippolyte Léon Denis Rivaio, o Allan Kardec. Benevolência judiciosa. Benevolência judiciosa é uma benevolência que você tem o critério para fazer. Nós sempre alertamos que a caridade, ela não deve ser feita de qualquer jeito. Tem que ser uma caridade observando o que vai fazer bem àquele que recebe o que você tiver dando, né, para a pessoa. Seja um prato de comida, uma cesta básica, ou o que quer que seja. Às vezes não é nada material. Mas, enfim, é preciso observar a pessoa, saber o que ela realmente necessita. Nem sempre o que a pessoa pede é o que ela necessita. É assim também que Deus age conosco. Quando nós pedimos algo, Deus sabe se é bom ou mal para nós recebermos aquele algo. Então, só recebemos aquilo que é estritamente necessário para nós. Nós não vamos receber aquilo que vai fazer mal para nós. É claro que ao insistirmos, Deus pode permitir que nós tenhamos aquilo que nós insistimos tanto em ter. E aí nós vamos, claro, se Deus não tinha permitido que nós recebêssemos aquele algo, é porque aquele algo não seria bom para nós. Mas, por teimosia, insistimos, recebemos, e aí vamos arcar com as consequências daquela insistência nossa. E aí, meus irmãos, não podemos reclamar. Então, quando nós fazemos a chamada caridade, né, essa palavra é muito controversa, mas vamos lá, vamos chamar de caridade. Nós vamos fazer algo por alguém. Então, o que é que aquela pessoa precisa? Realmente precisa. Mais uma vez, não o que ela está pedindo, mas o que ela precisa. Então, olha só, benevolência judiciosa. Temos que ter essa benevolência judiciosa, como é a característica do nosso Kardec, óbvio. Necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer, de consolar. Meus irmãos, ela colocou aqui como necessidade imperiosa, ou seja, é a primeira necessidade que nós espíritas devemos ter. Necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer, de consolar. Então, como disse, a benevolência judiciosa vai fazer com que nós percebamos o que realmente a pessoa precisa. E nós, então, vamos fazer o nosso máximo para que essa pessoa realmente receba aquilo que ela precisa. E a última aqui característica nesse parágrafo é muito interessante. Necessidade de independência. O que é necessidade de independência? A nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, a doutrina de Jesus, ela é uma doutrina libertadora. Ela não faz com que nós sejamos escravos uns dos outros. Ela não nos torna escravos dela, a doutrina espírita. Ao contrário, ela liberta.
Então, eu aqui não quero citar certas coisas que nós, espíritas, costumamos fazer e achamos que está certo porque alguém nos ensinou a fazer dessa ou daquela forma. Nós precisamos revisar aquilo que nós fazemos. Será que eu não estou aqui, de alguma forma, agindo mais como um religioso de religiões tradicionais do que como um espírita verdadeiro? Porque o espírita verdadeiro, o objetivo é libertar a consciência, nos libertar das amarras que nós mesmos nos colocamos e que deixamos outros nos colocar ao longo de séculos, ao longo até de milênios. Então, quando nós observarmos, aí é um exercício individual. Cada um de nós tem que olhar e pensar no nosso dia a dia o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo, inclusive, dentro dos centros espíritas. Às vezes, a gente observa centros espíritas agindo mais como uma igreja, no sentido comum da palavra, não no sentido original, mas no sentido comum, naquele sentido que foi idealizado ou transformado, que é o sentido de templo religioso. É óbvio que o centro espírita é um templo religioso, mas não um templo religioso como os outros que existem. Aquele é um local de estudo, é um local de socorro, é um local de consolo, é um local para aliviar. E aliviar não é somente materialmente falando. Não é aliviar a pessoa que está com fome apenas, não é aliviar a pessoa que está com uma doença insidiosa, não, isso faz parte. Mas o principal é aliviar a consciência das pessoas. É fazer com que as pessoas percebam o amor de Deus, o amor que está empregado aí na própria doutrina espírita. Porque o que Deus faz por nós, ao nos revelar coisas maravilhosas como a doutrina espírita nos revela, é algo que somente quem ama verdadeiramente faz. Deus o faz, Jesus o faz e muitos bons espíritos o fazem. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mas este é o programa Luz na Penumbra e estamos aqui com o estudo de Obras Póstumas, o livro de Allan Kardec, que se chama Obras Póstumas, porque foi uma coletânea, digamos assim, de escritos de Kardec. Kardec escrevia algumas coisas e guardava lá na gaveta da sua escrivaninha, e a Gabi, a Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Kardec, que depois ela vem a se tornar, claro, viúva de Allan Kardec, ela encontrou esses escritos e, com a ajuda de Ley-Marie, divulgaram em forma de livro. Nós estamos estudando agora o capítulo A Minha Primeira Iniciação do Espiritismo, ou no Espiritismo, melhor dizendo. E agora o texto em questão é um texto que Kardec explica que foi concedido na casa da senhora de Cardone a tiara espiritual. Vamos dar continuidade então à leitura da análise feita pela senhora Cardone às características do nosso Allan Kardec. É claro que essa análise, meus irmãos, é uma análise em que ela foi levada a perceber pelos espíritos, pela espiritualidade. Então, vamos dar continuidade. Muito demoradamente vos corrigis da subitânea impulsão do vosso humor. Todos nós temos características de humor. Né? O humor ele pode variar para o bom humor ou pode variar para o mau humor. E entre os dois extremos existe uma grande quantidade de humores que nós podemos ter. E a revelação aqui para Kardec é que ele, muito demoradamente,
se corrige da repentina impulsão do humor dele, ou seja, ele consegue conseguia, né, claro, quando encarnado, conseguia segurar os seus humores, porque muitas vezes a gente se trai com os nossos humores, né? Os nossos humores às vezes nos revelam, e por vezes esse revelar não é algo positivo, porque principalmente quando se trata de Allan Kardec, ele estava numa missão importantíssima, fundamental, e ele precisava ir adiante controlando os seus impulsos íntimos. Continuando então a leitura, diz assim: éreis singularmente apto para a missão que vos está confiada, porquanto o vosso feitio é mais para vos tornardes o centro de imensos desenvolvimentos do que capaz de trabalhos insulados ou isolados, né? Vossos olhos têm o olhar do pensamento. Vejo aqui o sinal da tiara espiritual. É bem pronunciado. Vede. Olhei, diz Kardec, e nada vi de particular. Isso ela estava olhando na mão de Kardec. Continuando então, Kardec pergunta para ela: que entendeis, perguntei-lhe, por tiara espiritual? Quereríeis dizer que serei papa? Se tal houvesse de acontecer, não seria de certo nesta existência. Resposta: deveis notar que eu disse tiara espiritual, o que significa autoridade moral e religiosa, e não soberania efetiva. Reproduzi pura e simplesmente as palavras daquela senhora, por ela mesma transcritas. Não me compete julgar se são exatas sobre todos os pontos. Algumas reconheço-as verdadeiras, porque estão de acordo com o meu caráter e com as disposições do meu espírito. Há, porém, uma passagem evidentemente errônea, em que ela diz, a propósito do meu estilo, que eu às vezes trocaria algo da minha precisão por um pouco de poesia. Nenhum instinto poético existe em mim. O que procuro acima de tudo, o que me agrada, o que aprecio nos outros é a clareza, a limpidez, a precisão. E longe de sacrificar esta à poesia, o que se me poderia reprochar fora o sacrificar o sentimento poético à sequidão da forma positiva. Preferi sempre o que fala à inteligência ao que fala apenas à imaginação. Aí o nosso Kardec nos mostrando o objetivo, a objetividade, melhor dizendo ainda, que Kardec tinha. E essa objetividade é a objetividade que está retratada na doutrina espírita. Quando nós temos um olhar poético, o que acontece é, como ele fala aqui, é uma imaginação. Não que a poesia seja ruim, não é isso que Kardec está dizendo. Ele está dizendo que para ele o que importa realmente é uma forma positiva de ver, uma forma exata, clareza, limpidez, como ele diz, ter precisão naquilo que se fala. Por isso que nós temos a doutrina espírita como algo que é realmente precisa, clara, límpida, não tem subterfúgios. Kardec não se utilizava de palavras ou expressões que a gente não pudesse entender. Então, se ele fazia isso, por que nós, ao falarmos, ao conversarmos a respeito da doutrina espírita, ficamos dando voltas e mais voltas? Por que não falamos claro e diretamente aquilo que nós precisamos falar? Temos que ter clareza na nossa fala, não apenas queremos dizer alguma coisa, mas temos clareza, temos simplicidade, sermos objetivos para que a nossa mensagem consiga chegar na pessoa.
E aí o grande exemplo de Allan Kardec, né? Nos passando essa objetividade e a não crença em qualquer coisa. Essa passagem é muito interessante porque nos mostra que nós temos várias manifestações espirituais em nosso dia a dia e também outras manifestações que são de seres encarnados. A gente tem que fazer um filtro, temos que fazer um filtro, colocar um filtro em tudo aquilo que nos chega, sejam manifestações de espíritos desencarnados, sejam manifestações de encarnados. Nós muitas vezes percebemos a malícia de alguém para querer nos enganar. A televisão está cheia de alertas para nos dizer que não acredite nisso ou naquilo por conta de serem coisas falsas para nos levar para um golpe. Eu estou falando aqui única e exclusivamente do golpe, né? Tem uma música aí que o pessoal canta, né? Pare! E aí vem aquela pessoa que estava já passando os dados para outra no telefone e que aquilo ali seria um golpe, é óbvio, né? Então o alerta é dado. Esses alertas todos estão por aí. De vez em quando nós recebemos alertas nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, etc. e tal, né? Em todas as nossas formas de comunicação recebemos alertas. Às vezes é uma coisa rara hoje em dia, infelizmente, numa conversa, né, pessoal, presencial. Claro que temos que ter cuidado, né, não nos expormos muito, mas essa conversa presencial é muito importante, né? Hoje nós damos inclusive mais valor a estarmos perto das pessoas, a termos o contato com as pessoas, e provavelmente um dos objetivos dessa pandemia, porque quando acontece um fenômeno desse aí, grandioso, envolvendo todo o planeta, bilhões e bilhões de seres, não é com o objetivo de nos ensinar apenas uma questão, mas é com o objetivo de nos dar várias informações, de nos dar vários ensinamentos para que nós estejamos preparados e alertas. Olha, eu estava muito concentrado na internet e agora eu estou dando valor à presença física. Então, voltando, né? São os alertas que a gente aprende com Kardec que nós temos que ter. Nem tudo acreditar, não acreditar em tudo que nos chega. Independente de quem nos mande a mensagem, nós precisamos ter essa dúvida sempre, né? Olha, será que isso é verdade? Será que isso é útil? Será que isso é bom? Aquelas 3 perguntinhas que devemos fazer sempre. As 3 peneiras. Então, é verdade? É útil? É bom? Se passar nas 3, nós devemos divulgar. Mas muitas vezes nós não checamos a procedência, nós não checamos a veracidade. Então vamos em frente e divulgamos uma coisa que mais na frente pode ser danosa para outras pessoas. Então vamos ter cuidado. Olha a nossa responsabilidade diante de um mar imenso de pessoas que nos ouvem e muitas vezes, podem ter certeza, meus irmãos, qualquer um de nós, quando nós falamos alguma coisa, principalmente por já desposarmos a doutrina espírita, as pessoas nos ouvem, as pessoas prestam atenção, nos levam a sério. Então é por aí, a gente ter cuidado, ter responsabilidade naquilo que nós estamos passando, né? É isso, meus irmãos. Vocês agora vão continuar na companhia dos nossos irmãos Antônio de Pádua e Marta Batista, para a continuação do programa Luz na Penumbra, agora com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir e nós tivermos capacidade de continuarmos aqui com vocês. Muita paz, muita luz e feliz 2022, não é isso? Um abraço a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos Marta Batista e eu aqui, como estivemos já no programa anterior. E conforme nós conversamos no outro programa, nós estamos assim, tecendo comentários a respeito da importância do estudo da obra de Allan Kardec e mais especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o tema aqui do nosso programa, né? E no outro programa, a Marta terminou falando uma coisa que eu achei muito interessante e que eu corroboro com ela porque eu observei isso em mim. Eu já faço este programa aqui desde 1999. São 22 anos, né? E eu tenho fitas ainda gravadas dos primeiros programas que eu participei. Os temas são os mesmos. E às vezes eu pego uma daquelas fitas e ouço, e eu vejo que o raciocínio que eu usava para aquele assunto está totalmente, não digo, mas está bem diferente do raciocínio que eu uso hoje. E não estou falando intelectualmente, de modo intelectual, porque em 20 anos eu não mudei nada no meu conhecimento intelectual, ao contrário, até piorou, que eu já esqueci muita coisa que eu sabia antes, hoje não sei mais. Pela idade a gente vai se esquecendo. Mas a parte do entendimento moral está bem diferente. Eu já consigo interpretar de uma forma mais clara para mim as máximas trazidas por Jesus, os ensinamentos dos espíritos, principalmente as mensagens. E hoje, quando eu leio uma mensagem que está aqui no Evangelho, para fazer alguma palestra ou para conversar no grupo de estudos que eu coordeno, quando eu leio, e me lembro que há 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, ou 20 anos, sei, e eu já falei aqui neste programa, eu vejo que hoje eu falo diferente. É verdade. Eu falo com outra maneira de... E não é o vocabulário, o português que eu estou usando, não. É a situação, é a maneira de encarar, de interpretar. Eu consigo ver coisas que eu não via. Exato. É impressionante. Então, quando você falou no último programa disso, que a gente vai aos poucos e a pura verdade, eu reparo isso em mim. Então, eu acho que qualquer pessoa que se dedique a estudar esse tipo de obra, não só o Evangelho, mas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, os outros livros, vai observar isso. Acontece comigo com o Livro dos Espíritos também. A maneira que eu estudava antes, se eu estudo agora, eu vejo aquelas respostas de uma forma diferente. E eu acredito que de uma forma melhor, porque eu não posso ter evoluído. Não. Então eu acredito que eu estou vendo de uma forma melhor para mim e para as pessoas para quem eu vou explicar aquilo. Então, acredito que as pessoas hoje que estão aprendendo alguma coisa comigo, elas estão, de certa forma, se beneficiando do Antônio hoje com um pouco mais de vivência da doutrina, do que o Antônio de 20 anos, que não tinha tanta vivência, mas explicava algumas coisas, mas hoje consegue passar a coisa com mais, assim, mais profundidade, digamos assim. Exatamente, é a mais profundidade. A gente sai daquele entendimento literal, né, quase literal, digamos assim, e vamos aprofundando. E esse aprofundamento que a gente vai percebendo quando a gente compara, né, com uma diferença de alguns anos, do primeiro para o quinto, do primeiro para o centésimo, né, é justamente aquilo que Kardec nos fala no Evangelho. A maturidade do senso moral. A gente vai alterando essa maturidade. Ela vai crescendo. E essa maturidade vai nos dando, claro, uma percepção maior. Porque se você está mais maduro, até mesmo esse entendimento de maturidade do ponto de vista material, você vê, você quando tem 18 anos,
né? E vê as coisas de uma forma, por mais maduro que você seja, você vê as coisas de uma forma muito leve, né? Muito solta, né? Tudo bem, está tudo ótimo, enfim, você não aprofunda mais, não usa lentes para novas perspectivas que possam estar ligadas àquela questão. Mas conforme você vai ganhando idade, né, você vai percebendo novas perspectivas sobre aquele tema. E aí você já não vê a coisa com tanta leveza do ponto de vista imaturo, né? Você já vê com um olhar mais maduro. E você diz, não, mas isso aqui pode ser bom por alguns momentos, por alguns minutos, mas isso vai me trazer problemas, né? Você andar numa moto, quem gosta de moto, né? Andar a moto é impossível você não imprimir velocidade, né? E é bom, é gostoso, tem aquela sensação gostosa, né? Do teu cabelo no vento, o vento batendo em você, mais de liberdade, mas pode trazer tantos problemas, né? Tantos sérios riscos à tua vida, e aí conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo a importância da vida. Antes, né, quando você é jovem, você não dá o devido valor à vida, né? Você acha que está tudo bem, está tudo ótimo, o negócio é aproveitar. E não é. Você sabe o quanto a vida é importante. E do ponto de vista espírita, então, nem se fala. Que ela vai te mostrar que você precisa desse corpo físico equilibrado, com saúde, dentro do teu planejamento reencarnatório, né? Porque às vezes surgem algumas dificuldades devido ao teu planejamento reencarnatório. Mas dentro desse processo, você vai ver a importância do teu corpo físico ter saúde, para que você então possa continuar na jornada de provas e ter êxito. Porque esse é o objetivo de chegarmos aqui. Sermos felizes como em termos gerais, né, da reencarnação. Mas, em cada reencarnação, temos êxito nas provas que nós vivenciamos, né? Então, a questão não é, né, quantas provas você passou. Ah, eu consegui passar nessa encarnação por 380 provas. Não, o que importa não é o número de provações, é como você reage a elas. Se você reagir, a melhor maneira que você tiver para reagir, com resignação, né? Claro, sempre considerando o nosso momento evolutivo, né? Mas você fazendo um esforço para ter resignação, para você ter, logicamente, enfrentar aquela situação, tendo uma perspectiva, como nós falamos no outro programa, de vida futura. Então, se você tem essa perspectiva de vida futura, você encara aquela limitação, aquela dificuldade, seja ela material, seja ela física, você encara de forma diferente, né? No mínimo que você pode encontrar de consolação é que na próxima você reencarna com o corpo 0 quilômetro. Isso é o mínimo, né, que você pode encontrar de consolação. Você vê o Cristo, ele falava muito da vida eterna, da vida futura, mas ele se limitava ao conceito de vida eterna, de vida futura, o conceito que havia na época do próprio judaísmo, né? Sim. Então eles achavam, morreu, não eram materialistas, acaba tudo, não, havia diversas correntes, mas todas as correntes admitiam que a alma prosseguia. Sim. E eles questionavam Jesus às vezes, né? Mestre, o que podemos fazer para ser feliz na vida futura, ir para o reino de Deus? Tudo bem, não se tratou de reencarnação. Jesus tratou de dizer a eles como deviam se comportar para ter uma vida futura boa, para ir para os braços de Abraão, para o seio de Abraão. Então diz, olha, ama o próximo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo.
faz como o bom samaritano, e dava esses exemplos. O moço rico, vende tudo que você tem, distribui aos pobres a tua riqueza, e terá muitos bens no futuro. Isso, mas ele dizia de imediato que era para fazer, e prometia uma vida futura imediata também, mas única. Acabou aquilo. Ele não entrou no conceito de reencarnação para você conseguir dar continuidade ao bom trabalho que você começou a fazer nesta vida, né? Mas é isso justamente que ele, acredito que era um dos pontos aos quais ele estava se referindo quando falou do Consolador. Sim. Porque, para isso ter mais sentido, precisa que a vida futura não seja tão efêmera. Essa vida próxima ao esteio de Abraão, e fica lá e aí? Mas se, por exemplo, eu comecei a praticar isso que ele falou, já na fase de adulto mesmo, poucos anos de vida, eu vou apagar tudo aquilo que eu fiz de contrário a esse novo conceito que ele está trazendo de amar o próximo, de vender os bens e tudo mais. Até a idade X eu não fiz nada disso. Agora que eu vi Jesus, resolvi fazer. Então fica assim um pouco incoerente para nós, não é? Aquela história dos trabalhadores da última hora. Fica complicado de se entender. Você só começa a entender se tiver um conceito novo que ele prometeu que mandaria o Consolador nos trazer. Ou seja, ia explicar as coisas antigas, as coisas que ele já tinha trazido, explicar melhor e trazer coisas novas. Isso. E isso está aqui no Evangelho, naquela mensagem do Espírito de Verdade. Que ia mandar o Consolador com essa configuração. E aí você vê que realmente a importância da doutrina. A doutrina nos trouxe um ferramental perfeito para que entendêssemos, alargássemos o que Jesus nos trouxe. E é por isso que é importante a gente perceber, né, que no primeiro capítulo, né, que nós vamos estudar ainda, ele nos diz, ele coloca uma tradução em que diz que Jesus veio, né, não para derrogar as leis, mas para cumpri-las. Mas aí você começa a ler nos estudiosos e eles nos dizem, no caso do Carlos Torres Pastorino, ele nos diz não é só para cumpri-la, porque, lógico, está implícito, todo mundo vai cumprir as leis, porque é isso que nos cabe a cada ser, cumprir. Então, Jesus veio para completar. O verbo foi traduzido errado, entendeu? Não é cumprir, é completar. Então, completar significa que, se ele precisa completar, é porque está faltando alguma coisa. É justamente isso. E é isso que você falou. Está faltando o entendimento. O entendimento que ele ia trazer porque, com o Consolador. Porque, como diz ali, amar pai e mãe. Isso. Para aquela época, o que eles consideravam honrar pai e mãe? Eles consideravam era coisa material. Isso. É você respeitá-los e levar oferendas no templo. Como você não conseguia em nome deles honrá-los de verdade, arrumaram até um artifício para você. Deus chama oferenda no templo, que não era complicado de você arrumar um bicho lá para matar ou botar umas moedas lá. E para compensar aquilo que você deixou de fazer com os pais. Mas os pais estavam lá, inclusive no Evangelho fala sobre então, isso. A explicação, o complemento é a elucidação disso. Exatamente. Então Jesus veio justamente para isso. Olha, está tudo bem, os 10 mandamentos estão perfeitos, mas a forma como vocês estão entendendo é que precisa de ser ampliada. Você precisa ver de outra perspectiva. E ele amplia o estudo das leis morais ou divinas, né? Lá no Livro dos Espíritos, para a gente entender isso melhor. Mas o próprio Cristo não tinha condições, aí no caso até do idioma, da maneira do entendimento da época, né, de trazer isso. Ele tinha que mandar alguém que depois, como ele diz, que viesse para poder explicar. Um exemplo claro, Jesus conviveu o tempo todo com a escravatura. Entendeu? Jesus conviveu com aquela vida horrorosa que as mulheres levavam. Com as mulheres ele ainda tentou mudar, fazendo uma série de coisas para mostrar que elas tinham que ser tratadas da mesma forma que os homens tratavam a si mesmos. Mas com a escravidão ele não podia fazer nada, Marta. Era um problema econômico.
As pessoas tinham que viver daquele jeito. Mas você acha que Jesus pactuava com aquilo? Não. Claro, mas não. ele tinha que mandar o Consolador na época que estava acabando com a escravidão. E a supervisão é dele. O Espírito da Verdade. Entendeu? Então ele supervisiona tudo o que ele viu que estava faltando. Então, ele falou assim, vamos ver o Consolador, trazer o complemento para vocês entenderem melhor as próprias leis de Moisés e o mandamento que eu deixei. E vem, essa coincidência, ele vem no século XIX, o Consolador, 1857, quando já pouquíssimos países ainda tinham escravos. E aqueles que tinham já estavam em lutas, como o Brasil, tinha confusão aqui para acabar, tinham leis para diminuir o suplício. Então, ele já veio. Aí sim, Kardec já pode condenar que os espíritos, quando respondem a Kardec sobre isso, falam: não é possível um homem explorar o outro dessa forma. Eu até brinco que tem numa das respostas aqui, o espírito está dizendo a Kardec como é que seria o INSS. Ele fala exatamente como é que tem que se tratar do trabalhador. Eu não sei de cabeça, que eu não tenho memória para dar a pergunta, mas tem uma resposta lá. Kardec pergunta dessas relações, começa com a história de escravidão. A sociedade vai criar um sistema para amparar o homem que não puder mais trabalhar. Isso não é a segurança social. Não é a seguridade social que nós temos hoje. Mal e porcamente, mas temos. Em todos os países tem. Agora, no tempo de Jesus, ele podia falar nisso? O que o dono de uma vinha fazia com o empregado que não podia mais trabalhar, Marta? Ficou velho. Perdeu um braço, perdeu uma perna. Vai para casa se virar. E Jesus podia falar: não, vamos acabar com isso. Não tem como, Marta. Naquela circunstância não tinha como. Por muito menos puseram na cruz. Imagina se ele fosse criar essa revolta toda. Não tinha como. Ele tinha que mandar alguém mais tarde para trazer essas informações que já estavam adaptáveis ao momento do século XIX. Não é só o século de coisas materiais, de descobertas científicas, de descobertas morais também foram importantes no século XIX. Só de combater, acabar com a escravidão já foi um grande passo. Criar as leis trabalhistas foram criadas nessa época lá na Itália, no final do século XIX. Então, o Espiritismo veio completar os ensinamentos do Cristo modernamente. Exatamente. E faz, a gente ampliando e aprofundando os estudos, você vai tendo inferências cada vez mais profundas e que te dão maior condição de ter uma vivência mais justa, mais de acordo com a lei maior, que é de justiça, amor e caridade. Que é você entender que o que ele está dizendo sobre isso é também na vida cotidiana, na atual, é você não pedir demais para o teu empregado. Porque se você pedir demais, é uma forma de você escravizar. Então, você vai começando a entender, você vai começando a ter inferências cada vez mais profundas que te dão, quanto mais você caminhar para o lado do humano, você caminha para o lado correto, entendeu? Então, se essas inferências vão te dar um maior entendimento de como se relacionar, sendo mais humanista, claro que aquilo é positivo. Então, é preciso que a gente entenda a importância dessa doutrina, na nossa vida. E por isso, daí, nós temos o compromisso de estudá-la. Se nós a abraçamos, nós precisamos estudá-la. E cada vez com mais profundidade. Eu acho que essa proposta, que eu ofereci, que eu sugeri, eu acho bem interessante, porque eu tirei bastante proveito dela quando eu comecei o estudo, de você usar um caderno, um bloco, um caderno, e começar, Qual é o tema que eu vou estudar isso aqui porque eu dei uma lida aqui, gostei, e não entendi muito bem. Então qual é o tema? Deixa eu ver aqui, vou abrir uma qualquer para pegar, Então você vai estudar sobre o argueiro e a trave no olho, no olho do vizinho, do próximo. Então você pega, bota lá a temática e chama essa temática de arco 1. Então vamos lá. Arco 1, temática X, e aí você bota
perspectiva em um evangelho, segundo o Espiritismo. Tal. Depois você vai e procura isso em outra obra, no Livro dos Espíritos, procura isso no Céu e Inferno, procura, porque de uma forma, ainda que subreptícia, você vai ter, né? Ou então, no Livro dos Médiuns, ou na Gênese, e na Revista Espírita, que é orientado por Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que a forma de estudar melhor está incluído estudar as obras, né, a coleção da Revista Espírita. Então, você vai lá e depois cada tema desse vão ter arcos, né? 10 arcos, 15 arcos, e vai embora. E você vai. Quando você perceber, né? Você está fazendo isso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Daqui a 10 anos, né? Você vai, quer saber? Eu vou dar uma olhadinha nesses cadernos. Deixa eu ver aqui como é que estão esses cadernos. E aí você vai ver que no caderno 10, né? 10 anos se passaram, e você já está observando e percebendo coisas cada vez com mais profundidade. Então é dessa maneira que você vai conseguir tirar. É mais ou menos o que eu faço com as minhas fitas, né? Isso. Em vez de anotar, está gravado. Isso, exatamente. E aí você vai tirar mais proveito. Mas eu acho que também pode o seguinte, se alguma coisa que escrever, anotar e não conseguir na hora entender direitinho, ele pode escrever aqui ou ligar respondendo aos ouvintes e perguntar para as pessoas, né? Isso, com espetar certeza. Quem está lá no programa e te dê a resposta, pede ajuda. É verdade. Peça ajuda aos universitários. Eles estão lá prontos para isso. Todos são bacharéis em doutrina espírita. É isso mesmo. Muito bem, então eu sei que dessa forma você vai aprendendo cada vez mais e, sobretudo, extraindo o maior sumo dos ensinamentos, né, de toda a obra. E quando você menos esperar, você já estudou N temas, né? E você diz, meu Deus, mas eu já estudei tudo isso? Já, entendeu? Já. E você vai observar que o teu nível de dúvidas do primeiro caderno é muito diferente sem dúvida do nível de dúvidas do 10º caderno. Sem dúvida alguma. Então, Pablo, só faltam 2 minutos, olha. Fica com você aí. Então, seguindo aqui, é dessa forma que nós devemos proceder aos nossos estudos, né? E nós também fazemos exatamente a mesma coisa. Né? E a gente percebe, né, que a fala que a gente teve, como você faz ouvindo as fitas, né? Que a fala que você teve num programa há 10 anos atrás é totalmente diferente, né? Aquela fala não serve? Claro que serve, mas mostra para você, na fala de hoje, na gravação de hoje, uma mudança, né? Uma maturidade do senso moral sendo despertada em você. Então, porque é como você bem falou, não é a questão intelectual, né? Porque a não ser que você estivesse fazendo uma outra faculdade agora. Não é o caso. Eu também não. Então, aquele conhecimento que a gente adquiriu, né, das graduações que fizemos e das pós-graduações que fizemos, são essas que nós temos. Não mudou em nada. Então, agora, o que vai mudar e crescer é a maturidade do senso moral. Que você encarava a terceira idade de uma forma, há 20 anos atrás, e agora, com todos esses estudos, você encara de uma outra forma, né? E com isso, a gente vai encerrando o programa, porque o Pablo, firme ali, nos disse, acabou por hoje. Então, desejando a todos muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.